Olá, eu sou Tati Broisler e continuamos juntos na leitura do livro Picos e Vales. Capítulo 5 – Aprendizado. A jornada de volta até a montanha foi difícil e o jovem estava esgotado quando finalmente chegou ao pico. Mesmo assim, chegou a tempo de aproveitar o belíssimo pôr do sol. Desta vez, foi convidado para a casa da montanha do velho. Ficou surpreso com o tamanho e a qualidade do acabamento. Então, os dois saíram e se sentaram num enorme deck com vista para um lago exuberante. Não consigo exprimir como estou feliz por estar de volta ao pico, o jovem disse. O velho estava feliz em vê-lo, mas viu que ele estava preocupado e perguntou por quê. Quando voltei para meu vale, tentei explicar o que você me ensinou, como, por exemplo, identificar o bem que estava oculto no momento ruim. Deu certo no início, mas a situação se agravou, disse o jovem. Fiquei desanimado e fui até passar um tempo no platô, mas isso não deu muito certo. Foi uma experiência saudável ou prejudicial para você? O velho perguntou. Não entendi, o jovem retrucou. Você já viu algo parecido com isto? O velho perguntou, fazendo o seguinte desenho. Isso parece aquela linha que representa os batimentos cardíacos, o jovem respondeu. O que os altos e baixos te lembram? Picos e vales. Isso, e o que isso pode significar? Desta vez, desenhou uma linha reta. Acho que significa que não há batimento cardíaco algum, o jovem respondeu. Exato. Um problema. Assim como os batimentos cardíacos saudáveis, os picos e vales pessoais são parte essencial de uma vida normal saudável. Os platôs também, se forem períodos de descanso saudável, quando você faz um exame do que está acontecendo e faz uma pausa para pensar sobre o que fará em seguida. Embora não seja saudável tentar fugir da realidade, pode ser bastante saudável ficar relaxando, descansando, confiante de que a situação irá melhorar. Por quê? Depois de uma boa noite de sono ou alguns dias de folga, é o que normalmente acontece. Desta vez, o jovem tinha vindo preparado com um pequeno caderno para anotar o que ia descobrindo em cada estada no pico. O tempo que passei no platô pode não ter sido saudável no início, mas no final foi bom para mim, disse o jovem. Quando fui para lá, achei que tinha jogado a toalha, mas depois voltei para o vale mais descansado e com mais vontade ainda de retornar aqui para o pico. Mesmo assim, acrescentou, como pode ser saudável ter altos e baixos? Como isso pode ser tranquilo? Todos esses altos e baixos não nos deixam ansiosos e estressados? Se você subir e descer com eles, quando você verdadeiramente aprende a administrar os seus momentos bons e ruins, aprende a manter um equilíbrio saudável, explicou o velho. Mas como? O jovem perguntou. Para início de conversa, você fica mais em paz quando se dá conta de que você não é os seus picos, seus bons momentos, e que você não é os seus vales, seus momentos ruins. Assim, não se sente mais como se estivesse numa montanha russa. O jovem pensou a respeito enquanto os dois contemplavam o pôr do sol em silêncio. Então, o velho perguntou, o que aconteceu quando você voltou para o seu vale? A perspectiva dos picos e vales parecia estar dando certo. Consegui alguns êxitos de verdade no trabalho. Mas, então, as coisas começaram a dar errado e eu não faço ideia do motivo. Houve outro motivo pelo qual lhe mostrei o sinal dos batimentos cardíacos. Foi para incentivá-lo a usar a perspectiva dos picos e vales com o seu coração, o velho explicou. Como assim? O importante não são apenas os insights precisos que você consegue no pico. O modo como você se sente em relação aos insights e o que você faz com eles é o que faz toda a diferença. Por exemplo, como você se comporta quando está num vale? Como me comporto? O jovem perguntou. Sim. E quando voltou para seu vale, como se sentiu? Eu me senti bem. Foi um período agradável. O velho não disse nada. Que foi? O jovem perguntou. Mas o velho apenas esperou. O jovem percebeu o que havia acabado de dizer e refletiu. Oh, é isso, não é? O bom momento não durou por causa do modo como me senti. E o que fiz depois disso?
Muito bem. É claro, não foi o bom momento em si, e sim o fato de não ter administrado bem a situação durante esse bom momento. Pode ser interessante pensar nisso do seguinte modo: é possível ter menos momentos ruins quando valorizamos e administramos os bons momentos com sabedoria. O jovem pensou a respeito por um momento e disse: mas não consigo ver o que fiz de errado. Onde estava o problema? No modo como administrei meus bons momentos. Quando você estava se sentindo tão bem, talvez tenha se vangloriado um pouco sobre o que descobriu aqui no pico, o velho observou. O jovem ficou em silêncio. Você acha que isso pode ter acontecido? Acho não. Talvez, o velho esperou. Sabe, isso pode explicar por que meus amigos vinham me evitando ultimamente. O jovem suspirou. Estava pensando especialmente na jovem em quem gostava. Então acrescentou: a primeira vez que visitei o pico, você disse que a maioria das pessoas não se dá conta de que precisa estar verdadeiramente preparada se quiser permanecer nele. O velho sorriu. Fico feliz que se lembre disso. Quem não está preparado para um pico, em pouco tempo cai de lá e sofre. Como podemos nos preparar de fato para o pico? O jovem perguntou. Em vez de lhe dar minhas respostas, talvez eu possa ajudá-lo a encontrar as suas próprias respostas. Quando as coisas começam a dar errado para você, como se sentiu? Péssimo, o jovem respondeu. Então, por que não mudou o seu comportamento? Não sei, o jovem admitiu. Talvez porque eu não soubesse como lidar com isso, ou por ter pensado que se ignorasse o problema as coisas iriam acabar se ajeitando? Ou talvez estivesse com medo de admitir que estava errado ou que precisava de ajuda? E o que todas essas respostas têm em comum? O velho perguntou. O jovem pensou por um momento e disse: não sei bem, mas chutou. Medo? O velho fez que sim com a cabeça. Sim, e qual a origem do medo de uma pessoa? O jovem não sabia. No caso da maioria é o ego, disse o velho. Nosso ego costuma nos deixar arrogantes no pico e temerosos no vale. Ele nos impede de ver o que é real. O ego distorce a realidade quando você está num pico. Seu ego faz com que as coisas pareçam melhores do que realmente são. E quando você está num vale, o ego faz com que as coisas pareçam piores do que realmente são. Ele o faz pensar que o pico durará para sempre e temer que o vale nunca termine. O jovem escreveu em seu caderno o que o velho disse em seguida. O motivo mais comum pelo qual você fica pouco tempo num pico é a arrogância que se disfarça de segurança. O motivo mais comum pelo qual você fica muito tempo num vale é o medo disfarçado de conforto. De que forma a arrogância nos expulsa de um pico? O jovem quis saber. Permita-me lhe dar um exemplo. Quando eu era mais novo, trabalhei para uma empresa enorme e muito famosa. Oferecíamos um excelente serviço por um bom preço, o melhor em nosso setor, o velho disse. E acrescentou: então nossos custos subiram e a economia entrou em crise. O preço dos nossos serviços subiu e logo poucos poderiam pagá-lo. As vendas caíram, mas graças à nossa fama, a gerência acreditou que poderia simplesmente sobreviver à crise. A realidade, é claro, era que precisávamos mudar, mas eles não viam isso. Mas algum tempo e perdemos a maior parte dos nossos clientes e tivemos que vender a empresa. Mas o que você fez? O jovem quis saber. Perguntei a mim mesmo qual é a verdade contida nessa situação. A verdade era que não estávamos deixando os nossos clientes satisfeitos. Então comecei a perguntar a mim mesmo como posso ser mais útil. Não demorou muito, saí e abri a minha própria empresa. Transformei aquela pergunta na pedra fundamental de meu novo negócio. Mesmo tendo começado pequeno, nossos clientes ficaram muito satisfeitos conosco e foram transmitindo essa impressão adiante. Com o passar dos anos, tornamos-nos também uma grande empresa. O jovem perguntou qual era o nome da empresa e quando o velho disse, reconheceu-a de imediato. Deu-se conta de que o seu novo amigo era um homem riquíssimo. Pelo jeito, essa perspectiva dos picos e vales era realmente eficaz. Mas, pergunta-se, era tão útil assim na vida pessoal? Pode me dizer mais sobre como ela funcionou em sua vida pessoal? O velho pensou por um momento, então disse, sim, vou lhe contar um exemplo pessoal. Quando minha esposa começou a adoecer, isso se tornou um vale cada vez mais profundo para nós.
Para ela, criar nossos filhos, cuidar da nossa casa e dar atenção a todos nós sempre havia parecido algo que não exigia esforço algum. Foi difícil para nós vê-la sofrendo tanto a ponto de não poder fazer as coisas que ela sempre gostou. Achei que cabia a mim tentar assumir a maior parte do que ela costumava fazer. Assim, esforcei-me para cuidar dela e dos nossos filhos. Ajudei a cuidar da casa e continuei trabalhando. Em pouco tempo estava bastante estressado. É claro, eu estava preocupado mesmo, era com o bem-estar dela. Não sabia o que fazer. A voz do velho ficou embargada por um momento, quando ele lembrou-se desse período de provações. Deve ter sido muito difícil, o jovem disse em voz suave. Foi, o velho admitiu. Tive medo. Fiquei preocupado com o que iria acontecer. Eu sabia que o medo costuma afugentar a verdade. Por isso perguntei a mim mesmo, qual é a verdade contida nessa situação? A verdade era simples, eu a amava. Então perguntei a mim mesmo, qual seria a coisa mais amorosa que eu poderia fazer nesse exato momento? De início eu não sabia, mas então comecei a fazer tudo de atencioso que pudesse imaginar para o bem dela. Em pouco tempo, a situação já não parecia mais um vale profundo. E por que isso, o jovem quis saber? Porque vi que minha mulher percebeu o quanto eu a amava, e isso fez com que ela se sentisse melhor. Eu sabia que não fora tão atencioso antes como poderia ter sido. Em pouco tempo, passei a gozar da sensação agradável que se instala quando nos tornamos uma pessoa melhor. Para minha surpresa, comecei a me sentir mais tranquilo e produtivo, mesmo nas terríveis circunstâncias em que nos encontrávamos. O velho acrescentou: percebi que muitos dos nossos medos tinham, na verdade, a ver comigo e não com ela. Quando procurei formas de ser mais amoroso, mudei o foco de mim para ela. Consegui sair de mim mesmo. Então, o jovem percebeu. Quando deixamos o ego de lado, aumentamos nossas chances de sair de um vale mais rapidamente. Exatamente, o velho concordou. E pôr o ego de lado também pode ajudá-lo a permanecer mais tempo num pico. O jovem entendeu que aquilo era importante e esperou não se esquecer. Mais tarde, olhou ao longe e exclamou: "Uau, veja aquilo!" O jovem sorriu. O velho sorriu. Ele sabia que o jovem perceberia mais cedo ou mais tarde. "Olhe para aquele pico fantástico ali. É ainda mais alto do que este," o jovem disse, como se o pico mais alto tivesse sido descoberto pela primeira vez. "Aposto que a vista de lá é ainda melhor do que a daqui." "Sem dúvida é," o velho concordou. "Tenho que ir vê-la," o jovem retrucou. Mas olhou para baixo e viu o vale profundo que havia entre aquele pico e outros mais altos. Suspirou, sabendo que deveria ser difícil atravessá-lo. "Quando você olha para aquele vale, o que vê?" perguntou o velho. O jovem pensou por um momento e depois riu. "O sofrimento." O velho também riu. Muitas pessoas veem um vale profundo desta forma. Veem os vales como períodos de frustração, dor, desilusão, raiva e fracasso. Mas lembre-se do que acontece quando você identifica o bem que está oculto ali e se concentra nele. O jovem concordou com a cabeça. "Podemos transformar um vale num pico." "Sim," o velho disse, "mas é preciso contar com uma pessoa extraordinária para verdadeiramente valorizar e pôr em prática o que jaz oculto num vale." "Você acha que é capaz de fazer isso?" "Obrigado por me lembrar disso. Ou seja, meu desafio é atravessar um vale de outra forma, não é isso?" "Como faço isso?" O jovem respirou fundo. "Eu acho que a melhor forma de atravessar um vale é criando e seguindo a própria visão sensível," o velho disse. "O que isso quer dizer?" "Como sensível, quero dizer a visão de um futuro pico sobre o qual você deseja estar e se faça sentido para você. Algo tão formidável quanto você seja capaz de imaginar, mas que também seja realista e atingível, e deseja com bastante força. É sensível também, significa que será capaz de tornar o que imagina mais real para si mesmo quando aplicar os 5 sentidos numa imagem com detalhes tão verossímeis e específicos que começará a se dar conta do que é possível concretizar aquilo. Imagine como seu futuro pico deverá ser. O que deverá ouvir quando estiver lá?
o aroma que terá, o sabor, a sensação de tocá-lo, até que se torne tão real que a imagem da sua chegada nele o faça vencer o vale. O jovem sentiu como isso poderia ser poderoso e escreveu: uma excelente forma de atingir o próximo pico é seguir sua visão sensível. Imagine-se aproveitando esse futuro melhor em detalhes tão específicos e verossímeis que em breve terá prazer em fazer o que te levará lá. Os dois continuaram conversando até o anoitecer. Mais tarde, naquela noite, o jovem foi para sua barraca e sonhou em conquistar um lugar melhor. Bem cedinho, na manhã seguinte, pôs-se de pé e contemplou o pico mais alto. Então, foi ter com o velho. Disse que esperava que não demorasse muito para chegar ao próximo pico. Estava ansioso para aproveitar a vista ainda mais fantástica lá de cima, quando conseguisse alcançá-lo. Quando se despediram, o velho fez uma sugestão. Quando você chegar ao pico mais alto, talvez seja interessante ver se consegue ter alguns insights sobre verdades mais profundas a respeito de si mesmo. Pode ser interessante ouvir seus pensamentos com o coração e lembrar-se dos momentos reais, do trabalho e da vida pessoal que o guiarão na direção de suas verdades pessoais. O que descobrir irá se tornar a própria sabedoria, e não minha ou de qualquer outra pessoa. O jovem disse que se lembraria daquilo e agradeceu ao velho por partilhar tanto conhecimento com ele. Então, apertaram as mãos e o jovem partiu, pretendendo atravessar o profundo vale na tentativa de chegar ao pico mais alto que ficava adiante.